quando você e eu entendemos que as nossas convicções precisam falar mais alto do que os nossos sentimentos. Mas você jamais pode se esquecer que os seus sentimentos são importantes, mas eles não são confiáveis. Arrume suas coisas e se mova imediatamente rumo ao centro da vontade de Deus, porque não existe melhor lugar para você e eu construirmos as nossas vidas do que no centro da vontade do Senhor. Sabe, queridos, nossa trajetória cristã, existem duas posturas que nos afastam de Deus. Eu estou dizendo isso para você que tem uma caminhada de fé, você que tem construído a sua vida com Deus. Existem duas atitudes, duas posturas que podem te afastar do centro da vontade de Deus. E quais são elas? A primeira é você agir sem a direção de Deus. Tem pessoas, e existem momentos da vida que, se nós não tomarmos cuidado, a gente age sem a direção de Deus. A segunda postura, muito perigosa, que pode te afastar do centro daquilo que Deus tem para a sua vida, é você não agir apesar de uma direção de Deus. É você ter uma direção clara do Senhor para a sua vida, e por alguma razão, por algum motivo que você carrega, você não fazer aquilo que Deus está te direcionando. Eu já vi muitas pessoas, se precipitarem, tomando decisões apenas pelas pressões que estavam vivendo em um determinado momento da sua vida, ou por ter uma opinião muito forte sobre um assunto, ou até mesmo porque emocionalmente não estava bem, estava muito pressionado, estava acontecendo muita coisa na vida dessa pessoa, e ela acabou se precipitando e tomou decisões que custaram muito para ela. Decisões que geraram consequências para a vida dela, para a família dela, para os amigos, para a igreja. É muito perigoso a gente agir sem a direção de Deus. Também já vi muitas pessoas com direções claras do Senhor, chamado, propósito, sabe, direções específicas. E a pessoa sempre ter alguma razão para não dar o passo na direção que Deus estava a guiando. E por essa razão se privou de viver aquilo que Deus tinha para ela, e também privou outras pessoas simplesmente pelo fato de não agir de acordo com a direção de Deus. Mas fato é que um discípulo de Jesus, uma das características mais fortes que ele carrega é seguir os direcionamentos de Deus, independente das circunstâncias. Independente se você acha que é bom ou não. Independente se você tem um pensamento que você acredita que é melhor ou não. Independente se as circunstâncias são favoráveis ou não. Um discípulo de Jesus entende que não dá para você seguir o mestre se você não estiver disposto a dar os passos que ele direciona a sua vida. E hoje eu quero meditar com você em um trecho das Escrituras que fala exatamente sobre isso, sobre seguir a direção de Deus, sem se precipitar, sem se acomodar, mas simplesmente seguir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero ler com você um trecho da palavra do Senhor que está registrado no livro de Números. Números capítulo 9, nós leremos dos versos 15 ao 23. Números capítulo 9, leremos dos versos 15 ao 23. Enquanto você está procurando o texto, deixa eu falar alguns pontos importantes, para que na hora que você ler comigo esse texto, faça mais sentido para você o que está acontecendo aqui na palavra de Deus. O cenário desse texto é o povo no deserto. Israel estava num período de transição. Eles tinham saído do Egito, onde haviam sido escravos por muitos e muitos anos, mas eles ainda não haviam chegado na terra prometida. Eles estavam num processo. O deserto, justamente esse lugar, um lugar de processo, um ambiente onde Deus estava moldando o povo, um ambiente onde Deus estava ensinando o povo a confiar nele acima de todas as coisas, um ambiente onde Deus estava ensinando o povo a depender de Deus, um ambiente onde Deus estava ensinando o povo a obedecer a Ele, independente das circunstâncias. Algo curioso que se conecta muito com as nossas vidas, porque existem momentos em que Deus também permite a gente passar por desertos. Existem momentos que você vai passar por desertos, como um período de transição em que Deus quer trabalhar na sua vida, quer te ensinar a depender dEle, quer te ensinar o que significa
obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias. Existem desertos que é o próprio Deus que te coloca, por mais que você não goste, mas são desertos que o Senhor prepara. Para quê? Para forjar você, para provar você e te fazer alguém mais maduro no seu relacionamento com Ele. Então o povo estava no deserto, e lá no deserto Deus instruiu o povo a construir uma tenda que nós podemos chamar de uma tenda sagrada. O nome dessa tenda se chamava tabernáculo. Você pode dizer comigo essa palavra? Tabernáculo. No Antigo Testamento, o que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda sagrada, uma tenda móvel, construída por ordem de Deus. Sabe para quê? Para ser um lugar de adoração, um lugar de encontro entre Deus e o povo de Israel durante essa peregrinação que eles estavam trilhando no deserto. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo, algo muito lindo. Deus mesmo instruiu o povo a construir esse tabernáculo, que seria esse lugar de adoração. E sabe em qual lugar o tabernáculo ficaria? No centro do acampamento, no lugar central. Todas as tribos se organizariam ao redor do tabernáculo. Podemos dizer então que o tabernáculo era o coração do acampamento. Isso me ensina uma lição tão maravilhosa, que é a vida do povo de Deus girava em torno da presença de Deus. As decisões deveriam ser tomadas com a presença de Deus no centro de tudo o que estava acontecendo. E antes da gente ler o texto, eu te faço uma pergunta: a sua vida gira em torno do quê? As decisões que você tem tomado giram em torno do quê? Será que são das circunstâncias que você tem vivido? Será que são das suas opiniões pessoais? Será que são nas emoções que você está sentindo? O que tem sido o fator determinante, o fator central das decisões que você toma para a sua vida? Aqui, no texto que nós vamos ler, nós vamos ver o tabernáculo, o lugar da presença de Deus, como o centro do acampamento do povo do Senhor. E a palavra de Deus diz no verso 15 do texto de Números capítulo 9: no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia: de dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia. Ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Eu vou ler isso novamente. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, apenas uma noite. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Eu vou dizer novamente: conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Sabemos que o Senhor tem algo preparado para nós no dia de hoje, e Pai, nós estamos aqui com o coração aberto
para recebermos exatamente aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer alimentar o nosso espírito na noite de hoje. Obrigado, Pai, por esse privilégio tão grande de estarmos diante da Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos fala sobre uma dinâmica bastante curiosa do povo de Israel enquanto estava no deserto. O povo de Israel, na sua peregrinação, recebe um mandamento muito claro de Deus. E qual era esse mandamento? Eles iam se mover de acordo com a direção divina revelada através de uma nuvem presente em cima do tabernáculo. Era um mandamento do Senhor, não era uma sugestão para o povo, mas era uma direção, ordem e clara, objetiva. E o que é interessante é que essa nuvem, às vezes ficava parada por apenas um dia, como nós lemos. Às vezes, ela permanecia por mais tempo em cima do tabernáculo. Mas fato é que se a nuvem se movesse, o que eles tinham que fazer? Tinham que preparar todo o acampamento, levantar o acampamento e começar a trilhar o caminho em direção da onde a nuvem estava indo, sob a direção de Deus. Você pode imaginar a loucura que era isso? A dinâmica de mover todo um acampamento, porque o texto diz que existiam momentos em que a nuvem ficava por um dia, por um mês, mas também o texto diz que existiram vezes em que durou apenas uma noite. Olha, quando a minha vida se resumia a eu e a Nathalie, a nossa logística era simples, era muito fácil. A gente podia viajar só com uma mochila nas costas, mas daí veio a Rebeca, e daí a logística mudou um pouco. E depois de 2 anos veio a Sara. E a logística nós estamos vendo que mudou mais ainda. E parece que qualquer saída é uma grande saída, é um grande evento. Fico imaginando quando eu chegar no pastor Fernando, se Deus nos abençoar com mais um filho, a logística vai aumentar mais ainda. Porque não é fácil sair com muita gente não. Alguém tem 2 ou 3 filhos aqui na casa? É uma dinâmica, não é, Rodrigo? É uma dinâmica muito grande. Imagina um acampamento de uma nação inteira. Reunir todas as coisas, colocar todas as tendas, fecha a tenda, pega as coisas dos meninos, pega os animais, vamos lá, a nuvem está indo, vamos lá. Ei, Isaac, Samuel, só os nomes da Bíblia, é claro, né? Falando assim, Ana, falando, vamos, a nuvem está se movendo. Essa era a dinâmica. No meio do deserto, Deus direcionou o povo com esse mandamento. Se a nuvem se movesse, eles precisavam se mover. Se a nuvem permanecesse, eles tinham que permanecer. E essa direção, embora seja muito simples e objetiva, confrontaria ou provaria o povo em 3 áreas, que normalmente são os principais fatores que levam a pessoa a tomar uma decisão ou não. Eu não sei se você já parou para pensar o que leva você a tomar uma decisão. Mas essas 3 áreas certamente impactam de alguma forma as decisões que nós tomamos. Não era diferente nos tempos bíblicos. Deus falou, vocês vão se mover quando a nuvem se mover, e vocês vão ficar quando a nuvem ficar. E para isso, o povo não deveria se mover baseado em circunstâncias. Eles poderiam até pensar algo do tipo, esse lugar é muito seco, que nós estamos nessa temporada, aqui está muito quente, aqui não está confortável, aqui não está legal, a vista não está boa. Ou eles poderiam pensar em outros momentos, uau, olha só que lugar interessante esse aqui que nós paramos dessa vez. Eles poderiam até pensar nas circunstâncias que estavam os rodeando, mas na hora de decidir se era hora ou se não era hora de se mover e para onde eles iam, a direção da nuvem seria a palavra final. Eles não deveriam se mover baseado nas circunstâncias. Eles também não deveriam se mover baseado nas opiniões que eles tinham. Eles poderiam até pensar, irmãos, olha, eu acho que a gente já ficou bastante tempo aqui. Talvez seja interessante nós irmos para aquela direção. Nós estamos vendo ali, parece ter alguma coisa que é melhor do que o que a gente está vivendo. Eles poderiam até pensar sobre isso. Mas na hora de decidir se era hora ou se não era hora de partir e para onde eles iam, a palavra final estava onde? Na direção da nuvem. O povo também poderia se mover, poderia querer se mover, mas não deveria se mover baseado nos seus sentimentos. Irmãos, eles estão no deserto.
O deserto, como sabemos, não é um lugar de conforto, é um lugar desagradável de você estar. E eles poderiam pensar: puxa, eu estou cansado do deserto, estou desanimado, estou frustrado, a gente fica viajando, dá muito trabalho reunir a família inteira para a gente seguir essa nuvem, sabe? Eles poderiam até pensar, porém, na hora de decidir se era a hora ou se não era a hora de se mover e para onde eles iam, a direção da nuvem seria a palavra final. E nessa dinâmica, gente, eles estavam. Uma dinâmica que revelava o cuidado de Deus com o povo. Porque o tabernáculo representava a presença de Deus no centro da vida do povo. Deus se importa com o seu povo. Deus estava ali manifestando a sua presença de uma maneira sobrenatural por meio dessa nuvem. Então essa dinâmica revela o amor de Deus, mas também prova a confiança e a disposição do povo em obedecer e permanecer no centro da vontade de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo com clareza que a grande lição dessa passagem bíblica, sem dúvidas, é que o centro da vontade de Deus para a sua vida é um lugar de completa submissão e confiança. Guarde isso no seu coração. O centro da vontade de Deus para a sua vida é um lugar de completa submissão e confiança. Quando Deus estabelece o tabernáculo ali no meio do acampamento, é justamente para isso. Olha, vocês vão confiar em mim, vocês vão precisar se submeter ao meu ritmo. Vocês vão precisar se submeter à direção que eu tenho para vocês. Vocês precisarão confiar que aquilo que eu tenho para vocês é o melhor que vocês podem ter para a vida de vocês. Isso é tão lindo, porque quando falamos sobre a vontade de Deus e olhamos para a palavra de Deus, vemos que a vontade do Senhor é boa, a vontade do Senhor é perfeita, a vontade do Senhor é agradável. Isso é maravilhoso. Eu acredito que você, como eu, quer viver tudo aquilo de bom que Deus tem para você, tudo aquilo de agradável que Deus tem para a sua vida, tudo aquilo que Deus tem de perfeito para a sua história. Mas você só pode viver tudo aquilo que Deus tem para você se você estiver disposto a se render por completo à direção dele, à vontade dele para a sua vida. E daí você pode dizer: mas pastor, ok, eu já entendi. O povo precisava confiar, o povo precisava depender, o povo precisava se submeter à direção de Deus. Mas eles tinham a nuvem, eles conseguiam ver a nuvem. Porque durante o dia, eles saíam de casa, olhavam para o centro do acampamento, tinha o tabernáculo e a nuvem estava lá. Eles saíam à noite da sua casa, olhavam para o tabernáculo e a nuvem estava lá, com uma espécie de fogo, algo extraordinário. Eles conseguiam ver. Como eu vou conseguir ver a direção que Deus tem para a minha vida? Como eu vou conseguir discernir a direção que o Senhor tem para mim? Talvez esse seja o seu questionamento. Você até anseia seguir a direção de Deus. Você quer, é um desejo que você tem, mas você se pergunta: como eu vou conseguir ver? Gente, por incrível que pareça, ter a direção de Deus é mais simples do que você imagina. E eu digo isso porque quanto mais próximo você está de alguém, com maior sensibilidade, você discerne a voz, a direção, você consegue entender aquilo que essa pessoa quer te dizer, aquilo que essa pessoa quer te direcionar, aquilo que essa pessoa está sentindo. É quando nos aproximamos de Deus que temos a nossa percepção aguçada e conseguimos entender os ritmos de Deus para a nossa vida, não baseado nas nossas circunstâncias, não baseado nas suas emoções ou nas suas opiniões, mas baseado naquilo que Deus está te dizendo. E da mesma forma como Deus ali no deserto estabeleceu ritmos para o povo dele, dando direções claras, da mesma forma, esse mesmo Deus age na sua e na minha vida nos dias de hoje. Ele continua falando, ele continua tendo um propósito, ele continua te direcionando, ele continua querendo dar rumo para a sua vida. Mas para isso precisamos ter essa percepção aguçada. Você só vai conseguir se submeter à direção de Deus se você conseguir entender para onde que Ele está te direcionando. E para isso você tem que estar próximo de Deus. Na última quarta-feira estávamos reunidos entre os homens e um irmão que estava conosco levantou esse questionamento. Ele falou: pastor,
Como que a gente consegue viver essa vida? Parece tão difícil essa trajetória. E daí eu falei para ele, não é difícil. É impossível você querer alcançar tudo aquilo que Deus tem para você se você não for direcionado pelo próprio Deus. E a forma que você vai ser direcionado por Deus é se aproximando dele. Quanto mais próximo do Senhor você está, com maior clareza você consegue enxergar a revelação dele, que pode ser através de sonhos, pode ser através de uma voz que você ouve no seu interior, pode ser principalmente por meio das sagradas escrituras, que é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha. É dessa forma que a gente consegue discernir a direção de Deus. E é por essa razão que quando você precisa se mover, quando você precisa tomar uma grande decisão, e as circunstâncias tentarem te pressionar para te levar para um lado ou para o outro, ou as circunstâncias tentarem te paralisar onde você está, olhe para cima, olhe para o Senhor, não olhe tanto para as circunstâncias. E eu te digo isso porque você pode se precipitar se você ficar olhando só para o lado. O povo de Deus caminha com os pés no chão, mas com os olhos firmados no autor e consumador da nossa fé. Quando você precisa de socorro, eu levo os meus olhos para onde? Eu não olho para os lados, eu levo os meus olhos aos montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. No lugar de ficar tão concentrado naquilo que está acontecendo ao seu redor, nas más notícias, não, porque estão dizendo que em Miami vai acontecer isso, não, porque estão dizendo que é isso, o futuro, não, estão dizendo, meu irmão, não deixe com que as circunstâncias te movam ou te paralise. A direção precisa vir do céu, não do ambiente em que você está, especialmente porque as circunstâncias mudam, Deus permanece eterno. O que está bom hoje pode estar péssimo amanhã. O que está maravilhoso hoje pode estar bem difícil amanhã. E o que está ruim hoje pode estar maravilhoso amanhã. As circunstâncias passam. Pode ser que hoje você está vivendo o melhor que você pensou que você poderia viver. Pode ser que hoje você está vivendo o pior que você pensou que você poderia viver. Mas fato é que independente se é o melhor ou se é o pior, isso passa. Mas a palavra de Deus permanece eterna. O propósito que Deus tem para a sua vida é maior do que as circunstâncias que você está envolvido. Olhe menos para os lados, olhe mais para o Senhor. Quando você não souber o que fazer, olhe menos para os lados, olhe mais para o Senhor. Pode ser que ao seu redor você tenha resultados que não são os resultados que você queria. Pode ser que o ambiente onde você está pintando um cenário que você disse, não é o que eu quero. Mas meu irmão, se é vontade de Deus você estar nesse lugar, saiba, esse é o melhor lugar que você pode estar, porque o centro da vontade do Senhor é e sempre será o melhor lugar que o povo de Deus pode estar. Quer isso seja agradável aos olhos dos homens, quer isso não seja agradável, mas quando você está no centro da vontade de Deus, você carrega uma paz no seu coração que pode ser loucura para todo mundo, mas você diz, eu estou no lugar certo, na hora certa. Quando as circunstâncias que estão ao seu redor tentarem te provar ou te paralisar, meu irmão, o que você faz? Olha para cima, não para o seu redor. Mas pode ser também que ao longo da sua trajetória existam momentos em que a sua opinião parece ser mais sensata do que a direção de Deus. Tem alguém aqui que é bem racional? Sem problemas, levante a sua mão, tá tudo certo, bem racional, gosta de números, assim, quer ser exato. Deixa eu te dizer algo, existem momentos que a sua opinião vai parecer muito mais sensata do que a direção de Deus. Vai parecer que a conta fecha melhor. Não, essa aqui eu tenho certeza, que agora sim, eu consigo entender, eu consigo planejar. Mas existirão momentos que Deus vai te mover a dar passos que não fazem sentido para a sua lógica. Existirão momentos em que você vai abrir mão de muito para viver com pouco aos olhos humanos, mas escolhendo a melhor parte. E deixa eu te dizer, é melhor você viver pouco com pouco e é da melhor parte do que viver com muito daquilo que Deus não tem para você.
E você pode dizer, mas pastor, o que eu faço quando eu estiver diante dessa situação em que racionalmente parece que aquilo que eu penso é mais sensato, faz mais sentido? O que eu faço? Submeta os seus pensamentos à mente de Cristo, à direção do Senhor. Eu me recordo de uma vez ouvindo a minha mãe compartilhando conosco uma experiência que ela teve em um encontro de casais. E ela disse que o casal que estava ministrando compartilhou algo que marcou bastante ela. Eles estavam falando sobre direcionamentos de Deus para sua família. E a esposa que estava ministrando disse: existem momentos em que eu não entendo o que Deus está direcionando ele. Mas eu sempre peço, Senhor, se é direção tua, me ajuda a enxergar aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Tem momentos que não faz sentido. Tem momentos em que você abre mão de estabilidade. Tem momentos em que você dá passos que o seu sócio vai falar: você está tomando a pior decisão da sua vida. Existirão momentos em que você vai pensar: puxa, Senhor, tem certeza que é para eu fazer isso? Ou, Senhor, tem certeza que é para eu ficar aqui? Para mim, a conta fecha muito mais sair dessa situação. Para mim, a conta fecha muito mais eu mudando para uma outra cidade. Nada contra você mudar para uma outra cidade, desde que seja direção de Deus. Não seja algo que você está tomando a decisão só porque você fez as contas e falou: a conta não fecha. Deixa eu te dizer algo: Deus não precisa que a conta feche para Ele te sustentar no lugar onde Ele quer que você esteja. Deus não precisa que a conta feche para te sustentar. A conta nunca fechou no deserto. Imagina, nunca fechou no deserto, mas todo dia a provisão vinha. Deus não precisa que a conta feche. Deus não precisa que você entenda que existirão momentos em que Ele não está nem aí para o fato se você entende ou não. Ele só está provando o seu coração. Você é capaz de permanecer por mais tempo nesse lugar? Você é capaz de continuar cuidando dos afazeres que você tem que cuidar, como o povo cuidava enquanto estava durante um tempo em um lugar, prestando os seus trabalhos, os seus serviços a Deus, vivendo a sua vida ali naquele lugar? Você está disposto a permanecer? Se a vontade de Deus é que você permaneça, meu irmão, simplesmente permaneça. Mas não faz sentido. Ainda assim, se preciso sacrificar a sua lógica no altar da sua completa submissão a Deus, prepare o altar e sacrifique a sua lógica. Tem momentos que a conta não fecha. Tem momentos em que aquilo que você pensa é mais razoável, é mais sensato do que a direção de Deus. Mas a direção ainda é a melhor que você pode ter para a sua vida. Existirão momentos que as circunstâncias vão tentar te mover para um lado ou vão fazer você querer ficar em um mesmo lugar. Existirão momentos em que os seus pensamentos vão querer determinar a sua direção, enfim, os passos que você vai dar ou vai deixar de dar. E existirão momentos em que os seus sentimentos vão querer controlar as suas ações. Certa vez eu ouvi uma frase do Craig Rochelle, pastor de uma das maiores igrejas aqui dos Estados Unidos. E ele disse: as pessoas se movem muito mais por aquilo que elas sentem do que por aquilo que elas sabem. Tanto que quando você pega uma campanha publicitária, eles vão tentar apelar muito mais para os seus sentimentos do que para a sua consciência. Todo mundo aqui sabe que Coca-Cola faz mal, amém? Se tiver um cooler com Coca-Cola gelada lá fora, do jeito que está quente aqui, meus irmãos, vocês vão tomar a Coca-Cola. É impressionante. A gente se move muito mais por aquilo que a gente sente. Mas você jamais pode se esquecer que os seus sentimentos são importantes, mas eles não são confiáveis. Existem momentos em que você está sentindo vontade de chutar tudo. Quem aqui já teve vontade pelo menos uma vez na vida de chutar tudo? Não, eu vou voltar para o Brasil, vou chutar tudo, não aguento mais esse lugar. Ou eu vou chutar tudo, eu não quero mais saber dessa casa, não quero saber desse casamento, não quero saber mais dessa igreja, eu quero chutar. Gente, tem momento em que você por dentro vai estar gritando, falando: eu quero me mover, ou eu quero ficar. Mas nós, como povo de Deus, precisamos confiar em Deus,
mesmo quando a gente não sente que a direção dele é o melhor para a gente. É quando você e eu entendemos que as nossas convicções precisam falar mais alto do que os nossos sentimentos. As suas convicções têm que falar mais alto do que os seus sentimentos. Você está sentindo, sabe, você está por dentro, borbulhando, muita coisa acontecendo dentro de você, meu irmão. Deixe com que a sua convicção fale mais alto. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor está comigo, somente seja forte e corajoso. Senhor, se o Senhor está comigo e o Senhor quer que eu fique aqui nesse lugar, eu vou ficar, porque eu sei que o Senhor tem um propósito aqui nesse lugar. Mas se o Senhor quer que eu me mova, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para pegar todas as coisas e sair fora, não deixar nada para trás. Eu estou pronto para seguir em frente. Isso é seguir a direção de Deus. Mas isso só vai acontecer, meus irmãos, se o tabernáculo, o lugar da presença de Deus, for o centro das nossas vidas. Não as tendências, não o que estão dizendo sobre o amanhã, não os seus pensamentos, não as suas emoções, mas a presença de Deus. Construa a sua vida ao redor da presença de Deus. Construa a sua casa ao redor da presença de Deus. Construa a sua carreira ao redor da presença de Deus. Construa o seu ministério ao redor da presença de Deus. Construa os seus sonhos ao redor da presença de Deus. É dessa maneira que você e eu podemos seguir a direção do Senhor. Não existe outra forma. Você pode até tentar comprar um GPS que te vendem na internet dizendo que é o GPS do céu. Esquece. Sem relacionamento com Deus, você vai se perder no meio do caminho. Porque Deus não quer te dar um GPS. Deus quer caminhar do seu lado. É muito mais que o GPS. O GPS só fala e você escuta. Deus quer conversar com você ao longo da trajetória. Deus quer construir um relacionamento com você. Seja forte, seja corajoso, para você continuar seguindo o que? A nuvem, a presença de Deus. Seja para caminhar, mesmo que doa, mesmo que seja desafiador, ou seja para permanecer, mesmo que você fique incomodado. Eu quero seguir a tua direção, Senhor, porque a bênção de Deus não está no quanto você caminha. A bênção de Deus está no quanto você obedece. Aqueles que obedecem ao Senhor pavimentam o caminho para que as bênçãos do Senhor o alcancem onde quer que eles estejam. Deixe com que a nuvem guie os seus passos. Deixe com que a presença do Senhor guie os seus passos. Antes de pensar em se mover, conversa com o Senhor. Antes de pensar em ficar, converse com o Senhor. Mas pastor, não faz sentido, não dá mais. Volto a dizer, você não precisa que faça sentido. Deus não precisa que faça sentido. Ele é o Deus que abre portas onde não existem portas. Ele é aquele que abre o mar vermelho se o mar está na frente. Ele é aquele que ressuscita se está morto. Ele é aquele que transforma se precisa de transformação. Meu irmão, se a nuvem não se mover, não se mova. Mas se a nuvem se mover, arrume suas coisas e se mova imediatamente rumo ao centro da vontade de Deus. Porque não existe melhor lugar para você e eu construirmos as nossas vidas do que no centro da vontade do Senhor. Que Ele derrame da graça dEle sobre a sua vida. Você se apegue a essa mensagem e saiba, é necessário construir a sua vida ao redor do Senhor, porque só Ele tem a melhor direção para a sua trajetória. E só existe uma maneira de você se aproximar de Deus. Só existe uma maneira de você construir a sua vida ao redor da presença dEle. Só existe uma maneira de você colocar Deus no centro da sua vida. E esse caminho se chama Jesus. Esse é o caminho, essa é a maneira. Autor e consumador da sua fé.
aquele que não desistiu de nós, mesmo conhecendo as suas imperfeições, mesmo conhecendo as minhas imperfeições, ainda assim se entregou como um sacrifício vivo para morrer pelos nossos pecados. Jesus te ama de uma maneira incondicional, e hoje Ele te trouxe aqui para essa casa de oração para te lembrar do grande amor dele sobre a sua vida. E para você que está nos visitando, talvez essa seja a primeira vez que você vai ouvir a respeito desse amor tão lindo. Jesus te ama. Jesus te ama, Ele tem direção e propósito para a sua vida. Você não nasceu por acaso, você não é um erro, não. Você é fruto do sonho de Deus, e Deus tem planos para você, planos de paz, planos para te conduzir para o centro da vontade dEle, onde o propósito do Senhor se cumprirá sobre a sua vida. E nós vamos cantar uma canção que diz sobre isso. A decisão que só você pode tomar nessa noite.